dos seres microscópicos virou um balaio de gatos. Porque nós encontramos seres que se moviam, formados por uma única célula, e que se moviam ou através de flagelos ou de cílios. Chamamos esses seres de protozoários e os colocamos no reino animal. Até que alguém descobriu um protozoário, a euglena, que tem clorofila e faz fotossíntese. E agora? Seria vegetal. Quando descobrimos as bactérias, há bactérias fixas, há bactérias móveis, há bactérias heterotróficas, como os animais, e autotróficas, como os vegetais. Quando descobrimos os fungos e os analisamos, eles eram vegetais. Vimos que nenhum fungo produz clorofila, então não podia ser vegetal. Então, à medida que a gente foi entrando no mundo do muito pequeno, animal e vegetal não servia mais, era pouco. E aí foram se criando outras denominações. De maneira que hoje nós temos os seguintes reinos. Não se preocupem, porque a Rafaela vai xerocopiar a apostolazinha para vocês com tudo isso, tá? Então, hoje em dia, nós temos o reino Monera, onde estão bactérias e algas cianofícias. Aqueles seres que são o quê? Procariontes. Ok, gente? Temos em seguida o reino fungo. Aqui todo mundo é unicelular. No reino fungo tem desde unicelulares, por exemplo, leveduras. Leveduras prestam serviço imenso ao homem. Entre outras coisas que elas fazem, elas fermentam o lúpulo e o malte para formar cerveja. E podem ir por aí afora também, produzindo outros destilados em geral. Né? Então, as leveduras, os mofos, aqueles mofos bonitos que dá no pão, na laranja, né? Parece um algodãozinho, às vezes é verde, amarelo. Os bolores, que na verdade é a mesma coisa, e os cogumelos. Aquele cogumelo que a gente bota lá na salada é um fungo. Aquele cogumelo do risoto. Nem faz mal, né? Não, é uma excelente fonte de proteína. É uma excelente fonte de proteína. Aquele cogumelo que a gente usa para fazer o risoto de fungo, para ficar chique, né? Então, isso aqui tudo é o reino fungo. As leveduras são unicelulares, os mofos, bolores e cogumelos são pluricelulares. Eu acredito que devesse entrar aqui um reino chamado Actinomycetares. As últimas vezes que eu estive envolvido com a biologia, eles existiam. Mas eu estou afastada da biologia há muito tempo, então eu me restringi ao que tem no único livro de biologia que eu guardei. Os outros todos eu me desfiz, tá bom? E como a aula não é de biologia, nós não vamos ser. É só para a gente perceber a nova nomenclatura. Depois vem o reino protista. Aqui estão os protozoários. Com clorofila, sem clorofila, todos os protozoários estão aqui. É uma classe de seres vivos interessante porque os protozoários podem ser patogênicos. Tá? A doença de Chagas é causada por um protozoário, a Trypanosoma cruzi. Há várias outras também causadas por protozoário. As bactérias, não precisa dizer que são patogênicos, né? Uma série de doenças causadas por bactérias. Vírus também, a gente já sabe. E aqui há alguns mofos que podem causar doenças, principalmente doenças respiratórias. Não é muito comum, mas pode haver. E entre os protozoários tem vários de interesse médico por conta de serem patogênicos. Aí sim, agora a gente entra no reino do pessoal que sabe o que quer. Não é nem mel e nem tijolo, é uma coisa definida. Então a gente entra no reino
fotossíntese, não seja alga cianofícia e nem seja euglena. E depois tem o reino animal. Então aqui no reino vegetal a gente pode colocar as algas, a gente chama de algas superiores porque são algas com células perfeitas. Por exemplo, aquela alface do mar que a gente está caminhando na praia e às vezes vê ela perto da gente, né? Aquilo e os vegetais superiores de maneira geral, o pessoal todo que a gente já conhece. E aqui o reino animal, nós vamos ter desde animais microscópicos até o homem, numa escala evolutiva, passando por diferentes filos, diferentes subdivisões do reino. Tranquilo? De 3 que era, agora No mínimo 5. Mas eu acredito que está faltando gente aí. tá. Eu acredito que tem. Se a gente conseguir guardar isso, já está bom. Não, mas só precisa guardar a ideia. Só precisa guardar a ideia, até para quando vocês estiverem assistindo uma reunião pública, que o expositor, coitado, se lascando para tentar fazer caber tudo em 3 gênios, é de dar dó. Aí vocês vão poder pensar, coitado, né? Fazendo tanto esforço, bastava dizer que agora nada mais disso vale. Tranquilo até aí, gente? Certo? Então agora vamos entrar no nosso roteiro de hoje, que é o roteiro número 5, que é o desdobramento disso que vimos até agora. E esqueci a chamar. Minha gente, vocês estão lendo isso em casa, não estão, não? Mais ou menos. Ai, Jesus, eu não sei se eu preferia mentira a essa sinceridade tão chocante. Ai, eu leio, mas às vezes Mas olha só, leiam agora, depois de terem ouvido a explicação, e junto com a apostilazinha, para ver se vocês fecham uma ideia integrada, tá? Então hoje, gente, nós vamos ver diferentes categorias de mundos habitados. Vou tomar uma aguinha. Que drogas, cara. Vera, hoje em dia a pergunta do nome? Então, olha só, vocês já devem ter ouvido a frase, diz assim, há diferentes moradas no reino de meu Pai. Né? Essa frase é atribuída a Jesus nos Evangelhos. Para a doutrina espírita, as diferentes moradas da casa do Pai significam diferentes mundos. E provavelmente há muitos mundos. Se eu não estou enganada, só na Via Láctea há 200 mil milhões de estrelas. E a Via Láctea é só uma galáxia. Então a gente pode imaginar que assim como em volta da estrela chamada Sol há um conjunto de planetas, provavelmente em volta de muitas dessas outras estrelas também há um conjunto de planetas. E pode ser que neles existam condições de vida iguais às nossas, diferentes da nossa, melhores ou piores. Então, a afirmativa de que há diferentes mundos no reino de meu Pai, eu acho uma afirmativa perfeitamente aceitável. Mas a maneira como se tenta explicar esses mundos me desagrada. Eu estou falando de um ponto de vista absolutamente pessoal. Tá? Por que me desagrada? Porque quando o Livro dos Espíritos e as demais obras foram escritas, se conhecia muito pouco sobre os outros planetas. Então era muito fácil eu dizer que entre os diferentes mundos do reino de meu Pai, Marte fosse um deles, Plutão fosse outro, Netuno fosse outro, e por aí afora. Porque ninguém sabia o que havia em Marte, Netuno, Plutão ou quem quer que seja. Só que hoje em dia nós sabemos. Alguns desses planetas, não me lembro qual, e até mais de um, é absolutamente gasoso.
Vocês viram a sonda que acordou lá com o Samba da Pérez Carvalho? Revelou que Marte é um mundo árido, só tem rochas e provavelmente água congelada, mas nem se sabe ainda se é água. E aí fica a seguinte pergunta: que utilidade haveria para o espírito viver num lugar em que não há nada para fazer? Acompanha o meu raciocínio? Então, se o espírito já passou por toda essa fieira evolutiva para chegar à condição de espírito e alcançar a categoria hominal, é de se esperar que ele habite mundos onde o seu potencial de inteligência seja solicitado, desabroche, produza. Ele vai estar produzindo o que no planeta absolutamente gasoso? Aí dizem assim, está cuidando da manutenção da estrutura do planeta. Eu acho que começa a se especular muito e penso que a gente não é obrigado a ter respostas para tudo. Porque buscando respostas para tudo, a gente começa a inventar. E o que a gente inventa nem sempre se sustenta pela lógica. Então, se a gente fala assim, há diferentes moradas no reino de meu pai, e não especulam onde estão essas moradas, a frase fica perfeita. Por que nós podemos dizer que isso tem toda a chance de ser verdadeiro? Porque hoje em dia, que a gente conhece o universo, a quantidade infinita de estrelas, e que agora já temos instrumentos que revelam os planetas, porque os planetas não eram vistos quando se prescrustava o céu, porque eles não emitem luz. Então foi preciso desenvolver aparelhos capazes de captar outras radiações para evidenciar planetas. E se vocês prestarem atenção no noticiário, mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano, eles informam que foi descoberto mais um planeta orbitando a estrela tal, qual e aquela. Então é muito provável que esse universo inteiro tenha outras formas de vida, ou formas de vida semelhantes à nossa, vivendo por aí, porque a gente imaginar que esse céu lindo estrelado é só para a gente se deleitar, é uma coisa meio difícil de se entender. E essas mesmas forças imponderáveis e mágicas que desenvolveram o sistema solar podem ter desenvolvido infinitos sistemas estelares e planetários em volta, nesse universo inteiro, em volta de nós. Tá certo? Então dizem que a vida aqui, ali e acolá. Eu não digo nem sim nem não, só quero que me provem. E não acho que quando eu digo isso, nego qualquer lógica da doutrina espírita. Acho apenas que nego aquilo onde a doutrina andou sem lógica. Tá certo? E chamo mais uma vez a atenção de vocês, que isso é ponto de vista absolutamente pessoal. Qualquer um de vocês que pense diferentemente tem o meu respeito e não vou usar nenhuma argumentação, só estou colocando o meu, porque acho que convém que eu coloque, tá bom? Então, vencida essa etapa, há mundos habitados por aí. Como são esses mundos? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo coloca esses mundos em 5 categorias. Vocês vão achar essas 5 categorias na página 277. Antes de nós entrarmos nas categorias, vamos ver logo a primeira frase dessa página. Ensina o Espiritismo que são habitados todos os mundos. Não sei o que está sendo chamado de mundo. Tá bom? Mas a palavra todos e a palavra nunca eu acho perigosíssima. São dos planetas,